Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora dos Correios, que está cada vez pior, tá? Agora a Justiça autorizou que as transportadoras que atuam pelos Correios, elas podem descumprir os contratos porque não estão recebendo. Tem transportadora que está 90 dias sem receber dos Correios e, evidentemente, não tem empresa que consiga lidar com isso, né? Ou seja, uma desorganização completa, os Correios estão quebrando e o pior, agora que não tem transportadora para transportar as encomendas, para que serve o correio mesmo no final das contas, né? Vai acabar dando um incentivo enorme para concorrentes na área de encomenda dos correios. Os correios em si vão piorar cada vez mais. O Lula podia ter privatizado os correios, Bolsonaro tentou privatizar os correios, Lula poderia ter privatizado os correios, resolveu manter para manter os carguinhos, para manter os cupincha lá nos correios. Agora está arriscado os correios quebrar e não ter nem o que privatizar no final das contas. Vamos entender esse caso aqui, como é que os correios chegaram nessa situação, mas ao mesmo tempo aqui, ó, ainda estão, olha só o showzinho aqui, o Haddad e a esposa dele lá no show lá do Gilberto Gil, patrocinado por quem? Patrocinado pelos Correios, cara. Os Correios continuam patrocinando o festival de música dos amigos do Lula, cara. É esse que é o objetivo aqui. E ainda fala que está patrocinando festival de música porque precisa reposicionar a marca, porque Bolsonaro zerou o investimento na área. Ué, mas se os Correios estão sem dinheiro, tem que zerar investimento. Mas o que os Correios têm que fazer? Show, meu amigo. É o que eu falo para vocês, né? É muita roubalheira. O Lula voltou para roubar o Brasil mais ainda. E agora o que vai acontecer é isso. Os Correios que poderiam ter sido privatizados, arrisca ter que ser fechado sem nada por falência, sem nenhum retorno para o governo. Essa notícia foi sugerida por O Bacalhau Pode Esperar, Marco Boy e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, os Correios estão em situação muito ruim financeira, a gente já vem falando isso aqui. As estatais sob o governo Lula estão com déficits enormes, e os Correios é a pior delas, é a que está mais deficitária de todas, né? Um déficit enorme das contas dos Correios, isso depois que o Lula tomou posse, tá? Porque até o governo Bolsonaro, até 2022, estava tudo bem, os Correios estavam tendo até lucro, a ponto de que, quando o Lula entrou em 2023, ele fez mudanças retroativas na contabilidade dos Correios para diminuir o lucro dos Correios em 2022 e absorver um pouco do prejuízo de 2023. Por isso que, se você olhar o ano de 2022, vai parecer que o lucro dos Correios foi pequeno e coisa e tal, deu até algum prejuízo, porque na verdade foi o Lula que jogou o prejuízo de 2023 para 2022. Em 2022, o resultado tinha sido positivo para os Correios. E por que o Lula fez isso? O Lula fez isso porque o Lula, aliás, todo esquerdista, adora usar as estatais para colocar os amiguinhos, para colocar a peixada, para encher de amigo sindicalista lá nos Correios. Os Correios têm um monte de carguinho lá que o pessoal coloca lá os caras, e os caras ficam recebendo salário, são salários bons. Eu não estou falando aqui de botar o cara para ser entregador, carteiro, não é carteiro, não é atendente de agência, não. O pessoal do PT que vai para lá é para ser diretor, para ser chefe, para ser não sei o que lá, pessoal que ganha muito dinheiro e não faz porra nenhuma. Pior ainda, quando resolve fazer alguma coisa, faz coisa errada, como por exemplo patrocinar show de música do Gilberto Gil aqui, ó, tá aqui, ó, oferecimentos Correios aqui, ó, o Gilberto Gil, o Fernando Haddad e sua esposa no show do Gilberto Gil em São Paulo, patrocinado pelos Correios. E não é só esse show não, tá um monte de show que está sendo patrocinado pelos Correios, aí, de um monte de artista amigo do governo. E por que isso? A justificativa dos Correios para esse patrocínio no meio da crise é porque tem que melhorar a marca, porque a marca... Meu amigo, a marca Correio, todo mundo conhece a marca Correio, bicho, não tem esse negócio não. Ah, porque o Bolsonaro zerou o investimento nessa área. Ele zerou porque tinha que ser zerado mesmo. Os Correios não tem nada que gastar dinheiro com artista, pô. Os Correios têm que fazer uma coisa decente, tem que entregar a carta barato, tem que entregar as encomendas barato e em dia e sem criar confusão, né? Ou seja, aqui, ó, hoje em crise financeira, a empresa gastou 38 milhões de reais em patrocínios desde 2023. Quase 90% desse valor foi desembolsado no ano passado, quanto as despesas do tipo somaram 33 milhões de reais. Ou seja, botaram um monte de show, 33 milhões é dinheiro pra caramba. Podia ter pago, por exemplo, as empresas que não estão recebendo para transportar, né? Aqui, ó, em mais um capítulo da crise que atravessa os Correios, a Justiça Federal suspendeu a prestação de autorizou a suspensão de serviços prestados à estatal por uma empresa de transportes que cobra uma dívida de 400 mil reais aqui, ó. 400 mil reais, podia ter tirado desses 38 milhões de reais que deu para artista, que não serve para nada, que não faz nenhuma diferença para os Correios, e podia ter pago essa dívida aqui, ó.
A 17ª Vara Federal do Distrito Federal deu um prazo de 15 dias para quitação da dívida sob pena de interrupção legal do contrato. O processo corre em segredo de justiça, mas já está respingando no governo federal, né? Não é um caso isolado. No Acre, uma outra transportadora também interrompeu as atividades devido a uma fatura de R$200 mil. Então, repara, um monte de transportadora não está recebendo dos Correios. O cara presta o serviço, leva a encomenda do ponto A para o ponto B, ele tem gastos, porque tem gasolina, manutenção do veículo, o motorista do veículo e coisa e tal, e não recebe dos Correios, porque os Correios estão bancando o Gilberto Gil, showzinho pro Haddad lá com a esposa dele, ficar lá olhando o showzinho do Gilberto Gil, né? Na verdade, pro Gilberto Gil ganhar dinheiro, na verdade, né? Aqui, ó, e não é só isso não, os franqueados dos Correios também aqui, ó. Estatal realizou pagamento parcial aos valores devidos a franqueados e deverá ter o acerto final no dia 6 de maio. Franqueado é porque várias agências dos Correios são franquias. Então você, na verdade, você tem a agência, né? Você tem a marca Correios, você faz todo o processo lá e coisa e tal, e no final das contas, né, esse dinheiro você ganha lá do coisa. Só que os Correios têm que te pagar esse dinheiro, os Correios estão segurando, meu amigo. Imagina a doideira, o cara franqueado dos Correios, que alugou o lugar lá, que pagou os funcionários, que pagou a estrutura toda, e agora não recebe dos Correios, porque os Correios não têm dinheiro para nada. Mas o Gilberto Gil recebeu, os amigos do Lula, tudo recebeu. Os cupincha do Lula, que estão nos vários cargos lá dos Correios, lá, os vários cargos de chefia dos Correios, inúteis, que não servem para nada, esses todos receberam, você pode ter certeza. Os franqueados, o pessoal que trabalha nos Correios mesmo, o pessoal que realmente faz a coisa acontecer, esses não receberam, né? Então tá essa merda aqui, ó, tem gente dizendo que vai ter agência de Correios que vai ser despejada por falta de pagamento, tem o caso aqui dos hospitais que interromperam atendimentos no plano de saúde dos Correios, um monte de tragédia, os Correios não conseguem pagar nada, um furo enorme, um déficit atrás do outro, uma tristeza isso daí, né? Aqui tem a imagem também que é das transportadoras que prestam serviço aos Correios, começam a paralisar as atividades por estarem há 90 dias sem receber. Aqui um monte de transportadora que não vai poder mais entregar a carta dos Correios. E aí que eu falo para vocês o seguinte, existe um risco significativo, no final das contas, do pessoal começar a usar outros sistemas. O Mercado Livre já tem uma transportadora do Mercado Livre. Aqui na minha casa, o que eu compro no Mercado Livre já chega do Mercado Livre, nem é a transportadora dos Correios mais. E vários outros marketplaces, vários outros sistemas estão fazendo isso também. Por quê? Porque você não consegue confiar nos Correios. Os Correios estão com uma lambança dessa, uma lambança política dessa. É melhor você ter uma estrutura de entrega própria, uma estrutura de entrega privada, né? Muito melhor no final das contas. A Amazon já faz isso, e vários outros marketplaces já fazem isso. E aí o que vai acabar acontecendo? Hoje em dia, carta, ninguém mais manda carta, a verdade é essa. Carta é ridículo. O que o pessoal importa mesmo é encomenda, né? Encomenda, ao contrário, tem muitos. Era que os Correios estão ganhando dinheiro pra caramba, porque hoje em dia tem muita gente precisando de encomenda, tudo se compra em casa, tudo se compra pela internet e chega em casa. Então, ou seja, os Correios estão desperdiçando essa oportunidade com o Lula, estão se transformando numa empresa estatal terrível, com gastos enormes, descontrolada, que não paga os fornecedores, não paga as pessoas. Daqui a pouco arrisca fechar as portas, e daí o que vai acontecer? Né? Eu podia ter privatizado os Correios, podia ter vendido os Correios, certamente haveriam empresas interessadas em comprar os Correios há um tempo atrás. Daqui a pouco os Correios não tem mais ninguém mandando coisa pelos Correios, porque é, né, um absurdo completo. E olha só, se você quiser mandar coisa por outras empresas, tem empresas que oferecem, tá? DHL funciona aqui no Brasil, eles pegam as coisas na sua casa. Você não precisa nem ir na agência dos Correios, passar fila lá para mandar as coisas. Pode mandar pela DHL, eles mandam tudo rapidinho, impressionante. Funciona muito bem. É um pouco mais caro que os Correios, mas funciona muito bem. E no final das contas você tem garantia de que vai chegar, porque do jeito que tá os Correios aqui, você não sabe se a coisa vai chegar ou não vai chegar, né? Ou seja, no final das contas, os Correios que poderiam ser privatizados, poderiam ser vendidos por um valor razoável, ia ser melhor para todo mundo, o governo ia receber uma grana, a sociedade brasileira ia ter uma empresa saneada, uma empresa que realmente funciona, que entrega as coisas de verdade, e os próprios funcionários dos Correios iam estar na iniciativa privada, aqueles que trabalham certamente seriam recompensados. Não tem essa, né, na iniciativa privada. Quem trabalha acaba crescendo, diferente de empresas estatais. Em estatais, quem sobe é o peixe, né? É peixe de político que sobe. Nas empresas privadas, se você faz um bom serviço, a tendência é você subir na hierarquia da empresa. Então, ou seja, ia ser bom para todo mundo. O que o Lula fez? Preferiu encher o Correio de cupincha, que não podemos privatizar os Correios e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá.
agora arrisca os Correios quebrarem, ninguém mais ter confiança nos Correios. Uma tristeza isso, é muito triste o socialismo no Brasil. É por isso que a gente é atrasado. O nosso atraso não é não é por acaso, não é por uma besteirinha, não. É uma coisa consistente, é uma insistência física desses socialistas de merda de fazer besteira no Brasil há muitos e muitos anos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.